os relacionamentos das maluquetes e dos maluquetes. Vou falar sobre isso aí. Isso porque a gente observa cada coisa que não está no gibi. As pessoas vivem de aparência, obviamente, isso não é nenhuma novidade, e principalmente em ambientes virtuais, em redes sociais. Então, o camarada lá aparenta, ou o próprio algoritmo da rede social diz que ele seja alguma coisa, ele vai incorporar o personagem. Isso eu sempre falo aqui. Mas por trás do pano, o camarada que incorpora aquele personagem, ele é igual a qualquer um, comum, faz coisas que muita gente faz, ou às vezes até pior, e o povo não sabe, ou o povo acredita na pseudo-santidade do sujeito. E chega um caso, eu não quero estar falando explicitamente disso, mas apenas fazer uma reflexão com o evangelho, como eu fiz naquele caso da maluquete, mas a maluquete dessa cidade aqui onde eu estou, onde que eu resido. Maluquete é um personagem, um pseudônimo que eu utilizo para não falar o nome das pessoas e sim falar dos casos, que é o que interessa. Agora eu vou fazer uma reflexão também utilizando esse pseudônimo maluquete ou maluquetes no plural, para vocês então entenderem. Um sujeito se envolveu com uma pessoa que encontrou na rede social. Um grande aí de rede social aí, de YouTube e tal. Não é só YouTube também, de Facebook e de outras redes mais. Ele se envolve com uma de muitas, mas essa específica. Deu problema, entre aspas. E ele vai lá, pega a sujeita, faz a degustação, degusta e depois meio que cuspe no prato que comeu. E na sequência ele vai, já que a fila anda, até porque ele não tem compromisso, embarca em outra e mais outras e mais outras. Aí sei lá por que cargas d'água, dá uma treta entre os dois, ela viu que ele era um galinha e não gostou, que ele enganou ela, porque quando estava com ela já tinha outra, e algumas até também de rede social, em canais ou Facebook, essas coisas todas. E o que sucede? Começa o sujeito a falar dessa mulher que ele degustou nas plataformas. E aquelas que seriam as supostas, seriam e são, ou foram supostos amantes, que não ficaram ofendidas pelas supostas traições, entenderam que era só um dia, uma furunfada, uma ou outra, defende esse camarada. Aí fica a briguinha entre eles que não cessa. Inclusive gera até processo, por mais incrível que pareça. Eu, particularmente, isso que eu sei dessa história, sou envolvido nisso indiretamente. Primeiro por aquela santa maluquete lá, literal, que eu já falei no outro canal, que é uma das amantes desse sujeito, ou ficante, que ele estaria com ela quando estava com a outra. E o pior de tudo é que esse sujeito me mandou essa maluquete para falar de determinados assuntos, no fundo acabou indo para um outro que ela mesmo foi. E aí eu fico vendo como que é as imundícias. E principalmente as hipocrisias. Porque eu espero as imundícias, eu só não espero as hipocrisias. Então a pessoa pregar ou dar a entender que faz denúncia ou prega o evangelho e tá com a mesma situação de muitos do mundo secular ou gospel. Tem moral essas pessoas? Não tem. Uma coisa é você ser solteiro, livre, leve, solto, estando a procurar alguém, ou a namorar, ou a ficar, sem desrespeitar esse alguém. Uma outra é o sujeito estar com várias, e às vezes prometendo compromisso por uma. Enfim, é uma rolaçada danada. E tudo você vai ver são crentes.
todas essas pessoas envolvidas. O famosão, o bonitão lá, as santas que o bonitão pegou, somos de Jesus, somos evangélicas, somos pentecostais ou neopentecostais. Aí você acha que o mundo está perdido? As igrejas, e são pessoas de igreja literalmente, ou frequentadoras, ou até mesmo membros. Tá aí, tá tudo claro e evidenciado. Pois vem essas pessoas que desconhecem essas histórias, seja de pastores famosos, líderes religiosos famosos, ou não, seja anônimos, criticar a gente porque não frequenta esses templos, ou falar do que não sabe, a defender o indefensável. E o mundo é isso. Uma coisa que eu sempre digo e que choca muitos é sexo e dinheiro. Se o YouTube ou o cara lá da rede social tem dinheiro, e, aliás, às vezes ele nem precisa ter, é uma fama. É claro que se tiver dinheiro vai aproveitar mais. Acontece, pronto, e fica assim. Como diria meu avô, o mundo já há muito tempo virado no chapéu velho. E o mundão gospel, principalmente, que era o que mais enganava a gente. Eu mesmo fui muito enganado, achando que bastava estar numa casinha, numa gaiolinha de Zeus, que você estava salvo. Como se Jesus Cristo fosse uma casa, tijolo, cimento, altar, púlpito, pregador, pregadora, cantor, cantor. Nada disso. E a história sempre se repetindo. Você vê as loucuras nas próprias redes sociais, de famosos ou não. E eu, particularmente, só quero me esquivar disso. Ainda que quero me meter em treta. Seja os famosos, como já me meteram, aquela santa do cabelo branco, como essa maluquete, uma anônima, que subiu a escada do sucessozinho por conta de mim diretamente, na realidade copiando os meus assuntos, meus vídeos, e é assim que sucede. Esse é o mundo mágico de Zeus, de injustiças, de pornéias, de safadezas, e que para o meu bem espiritual, para o meu bem físico e mental, eu tô fora dessas loucuras. E eu me importo com o evangelho. Outra coisa, aproveitando o gancho aqui a ser dito, muita gente dessa turma da sã doutrina são os grandes hipócritas, e eu digo que são mais hipócritas os que criticam a estação doutrina e fazem coisas iguais ou piores, principalmente pessoas casadas, que eles copiam os ensinos da gente também. Não é só a maluquete que utilizou como fonte os vídeos da gente para fazer suposta denúncia, para aparecer lá no canal do Lalabaia, os Lalabaia saudando ela, que legal, que maravilha. Lalabaia que no começo me perseguiu, porque o ignorante sempre vai perseguir o sábio. O famosozinho com mentiras e revelação sempre vai perseguir o que é verdadeiro e que não é famoso. Essa é a realidade. Mas eu estava me referindo, muitos desses canais grandes aí de sã doutrina vão lá, copiam. Uma hora pregava uma coisa, depois muda, com base nos vídeos da gente. Como eu disse recentemente, a pastora Navi mudou por bem, até nesse sentido de reconhecer que pode sim, as pessoas que foram enganadas, traídas, foram abandonadas, não tem culpa, casar novamente, porque se fosse por elas continuariam no casamento, aceitariam, mas a outra pessoa que não quis mais, e elas não conseguem viver sem um cônjuge, um companheiro, uma companheira. Então, até que enfim, até fico, de certo modo, lisonjeado por conta disso. Eu sei que eles bebem da fonte, mas por outro lado, eu fico percebendo, eles catam uma coisa aqui a colar, às vezes não é só de mim, de outros pequenos ou até grandes, para de certo modo sobressair-se. Eu dificilmente faço isso. Quando faço meus estudos, acredito, ou seja, dou crédito, digo a fonte que está me inspirando a fazer determinado estudo.
Enfim, cada um age de qualquer forma, mas para você ver como que são as farsas, as pessoas no ambiente virtuais, tudo de maravilha, e por trás do pano, essas loucuras todas, uma coisa pior que a outra, as amantes brigando, as concubinas do machão de Zeus. Aqui onde tem um bicho, ai bichinho daqui, aqui um mato aqui, aparece os bichos, as concubinas brigando por conta do homão. Contrapartida, o evangelho é deixado de lado, o amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas.